Sejam bem-vindos a mais uma catequese. O Papa Francisco começou a falar há 2 audiências atrás a respeito da família, sim, da família propriamente. E ele agora vai falar, falou sobre, o Frei Paulo falou semana passada sobre a educação dos filhos. E hoje, propriamente, nós vamos falar também da família, mas agora sobre o noivado. Mas antes de dar início, então, a esta nossa catequese, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E o noivado não é apenas uma pretensão de 2 pessoas quererem se juntar, se unirem para sempre, para caminharem juntas, e assim, quando se der certo, deu. Se não deu, separou, pronto. Não é isso. Então vamos lá. Noivado. Percebe-se pela palavra que ela se relaciona com a confiança, a confidência com a vocação que Deus concede. Porque o matrimônio é, antes de tudo, a descoberta de um chamado de Deus. Bonito isso, né? Você já pensou nisso? Pois o matrimônio é a descoberta de um chamado de Deus. É assim que o Papa, então, ele inicia a sua audiência a respeito do noivado, mostrando como o noivado é essa descoberta do chamado. Sim, é o tempo onde você começa a ter uma relação com a outra pessoa de uma forma mais próxima, descobrindo juntos que é um chamado de Deus. Sim, porque o noivado entende-se que seja uma preparação para o matrimônio. Certamente é positivo, que os jovens hoje possam optar por casar com base no amor recíproco. Mas, precisamente, a liberdade do vínculo exige uma harmonia consciente da decisão. Não só um simples entendimento de atração, que é normal, ou do sentimento, de um momento, de um tempo breve. Pois o casamento em si requer um caminho que deve ser feito antes da sua realização. Então, por outras palavras, continua o Papa, o noivado é o tempo durante o qual os 2 estão chamados a fazer um bom trabalho sobre o amor. Sim, é estranho às vezes a gente entender, um namoro como um trabalho. Mas aqui o Papa está mostrando que é quando você está no noivado, você começa a descobrir, a criar hábitos para poder viver com o outro. Você descobre o que o outro ou a outra
significam para você na sua vida. Você vai construindo uma história conjunta com a pessoa. E nisso, então, o Papa é isto que o Papa chama de trabalho, né? Essa construção do relacionamento de uma forma que você vai construir uma cadeia de valores que vão te conduzir ao matrimônio. Um trabalho participado e partilhado, que vai em profundidade. Então descobre-se, né, pouco a pouco, reciprocamente, ou seja, o homem aprende, a mulher aprendendo, esta mulher, a sua noiva, e a mulher aprende o homem, aprendendo este homem, o seu noivo. Confuso. Mas aqui o Papa está mostrando que, nessa relação, a mulher aprende a ser mulher e o homem aprende a ser homem. Mas no sentido de como um se dá ao outro na vida, pois os dois estão se preparando para esse encontro maravilhoso na vida que é o casamento. Por isso, o homem aprende a ser homem na relação com a mulher, e a mulher aprende a ser mulher na relação com o homem. Mas numa relação não sexual, não é essa que está aqui em jogo, né? Não é essa que o Papa está querendo falar, mas na relação como pessoa, de conhecimento mútuo um do outro. E não subestimemos a importância desta aprendizagem. É um compromisso bom. E o próprio amor o exige. Porque não é apenas uma felicidade despreocupada, uma emoção encantada. A narração bíblica, né, nos fala da criação inteira, como de um bom trabalho do amor de Deus. O livro do Gênesis diz que Deus viu que o que fizera era coisa muito boa. Né? Encontramos esta citação em Gênesis 1, versículo 31. E só no final, Deus repousou. Claro, colocamos tudo entre aspas. Deus repousou, quer dizer, acabou, cessou a criação, o trabalho da criação. E desta imagem, compreendemos que o amor de Deus, que deu origem ao mundo, não foi uma decisão assim, espontânea, uma decisão que apareceu de repente, uma decisão assim de momento. Não, foi um trabalho bom. O amor de Deus criou as condições concretas de uma aliança irrevogável, sólida, destinada a durar. A aliança de amor entre o homem e a mulher, aliança para a vida, não se improvisa. Não se faz de um dia para o outro. Não existe matrimônio rápido. Conheci a pessoa ontem, hoje já estou casando. Não existe um matrimônio sério, verdadeiro, que se construa dessa forma. É preciso trabalhar sobre o amor. É necessário caminhar. A aliança do amor do homem e da mulher aprende-se e aperfeiçoa-se. Permita que eu diga que é uma aliança artesanal. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser, né, bem manuseada. Existe uma responsabilidade em toda
entre aspas, confecção da preparação daquilo que será um dia, se for da vontade do casal, um casamento, um matrimônio. Fazer de duas vidas uma só é quase um milagre. O milagre da liberdade do coração confiado à fé. Talvez devêssemos comprometermos mais neste ponto, porque as nossas coordenadas sentimentais fazem com que esse sentimento do amor, se ele entre um pouco em confusão. Quem pretende tudo e imediatamente, depois também cede sobre tudo. Porque quem decide as coisas naquele momento que chamamos de paixão, apaixonadamente, são pessoas que muitas vezes não conseguem lidar com as surpresas que possam aparecer, durante o casamento. Por isso é importante ter um conhecimento da pessoa antes do casamento. Então, mas às vezes nós devemos refletir sobre como conviver, pois muitas vezes as pessoas convivem, mas não se conhecem. Parece estranho, mas a experiência demonstra que é assim. Por isso deve ser reavaliado o noivado como tempo de conhecimento recíproco e de partilha de um projeto. Vou repetir. Por isso, o noivado deve ser reavaliado como tempo de conhecimento recíproco e de partilha de um projeto. As pessoas que são noivas deviam até escrever, para deixar isso aí bem na frente, para sempre se lembrar dessa frase, que é muito importante, O caminho de preparação para o matrimônio deve ser organizado nesta perspectiva, servindo-se também de testemunho simples, mas intenso de casais cristãos. Já pensou nisso? Se deve dar, duas pessoas que se casam na igreja, se casam diante do altar, dizem o seu sim um para o outro diante do altar, devem levar em conta que eles estão realizando um casamento cristão. Esse casamento leva o nome de Cristo. Vocês já pensaram que também existe este peso no casamento? Olha a responsabilidade daqueles que se casam diante do altar, que dizem o seu sim diante do Senhor. E apostando também aqui no essencial. A Bíblia, que deve ser descoberta juntos, mas de modo consciente. A oração na sua dimensão litúrgica, mas também na oração doméstica, em casa, um com o outro, de uma forma íntima, vivida em família, nos sacramentos, na vida sacramental, a confissão, na qual o Senhor vem habitar nos noivos e os prepara para os acolherem deveras um ao outro com a graça de Cristo, e a fraternidade com os pobres, com os necessitados, que nos chama à sobriedade e à partilha. Os noivos que se comprometem nisto crescem ambos, e tudo isto leva a preparar uma boa celebração do matrimônio de maneira diversa.
Os noivos que se comprometem nisto crescem ambos. E tudo isto leva a preparar a boa celebração. Estas palavras de Deus que ouvimos quando Ele fala ao seu povo como o noivo à noiva. Então te desposarei para sempre. Desposar-te-ei conforme a justiça e o direito, com misericórdia e amor. Desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Veja Deus falando que vai se casar com o povo. Isso está em Oséias, capítulo 2, versículos de 21 a 22, lá no Antigo Testamento. Cada casal de noivos pense nisto e diga um ao outro: desposar-te-ei com fidelidade, e tu conhecerás o Senhor. Esperar aquele momento é um momento, um percurso que vai em frente, lentamente, mas é um percurso de maturação. As etapas do caminho não devem ser queimadas. A maturação faça assim, passo a passo. O tempo do noivado pode tornar-se, muitas vezes, um tempo de iniciação. No quê? Na surpresa. Na surpresa dos dons espirituais com os quais o Senhor, através da igreja, enriquece o horizonte da nova família, que se predispõe para viver na sua bênção. Por isso agora convido a todos vocês, diz o Papa, a rezar a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, José e Maria. Rezai para que a família percorra este caminho de preparação. Sim, porque não seja apenas uma coisa, né, dos noivos, porque os noivos, quando preparam o casamento, estão conhecendo a família, estão participando da vida da família. Ou seja, o casamento não envolve somente os noivos que vão se casar, mas também junta as famílias. Por isso é muito importante também fazer esta caminhada junto com a família. Junto com a família. E por isso há aqui a vida de oração, a vida, né, indo na igreja, participarem das mesmas coisas, criarem valores que sejam comuns um ao outro. Então nós devemos rezar para que as famílias percorram este caminho de preparação. Rezar pelos noivos. E por isso também pedimos a Nossa Senhora, todos juntos, uma Ave Maria por todos os noivos, para que possam compreender a beleza deste caminho rumo ao matrimônio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim, terminamos esta nossa catequese, mas desejando aos noivos, esses que possam estar me assistindo, ou então aqueles que vão me assistir ao longo do tempo, um bom preparo para o matrimônio, uma boa jornada no noivado, para que preparem um casamento, um matrimônio fecundo.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.